Bom dia, professor. Somos discentes do curso de fisioterapia. A gente veio apresentar nossos slides sobre a doença de Pompe, ou pode chamar de glicogenose tipo 2. Os componentes são Ellen Sofia, Jaqueline Leite, Jefferson, Lídia Alves e Aleph Laranjeira, que sou eu no caso. Bem, eu vou começar apresentando o que é a doença de Pompe. A doença de Pompe, ela é uma doença genética. Ela é causada pela deficiência da enzima alfa-glicosidade ácida, ou a gente pode chamar de GAA. Bem, ela é responsável pela quebra do glicogênio em células, que ocorre dentro do lisossomos. Eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei interessante para nós identificar onde que está o lisossomo, onde ocorre todo esse problema, que no caso é esse camarada aqui, ó. E aqui mais embaixo é a etapa que está acumulando o glicogênio dentro das células musculares, que no caso esse passo a passo aqui, ó. Aqui é uma célula muscular. Aí esse em amarelinho, ele é o glicogênio. Desculpa. Ele é o glicogênio. Aqui nessa segunda imagem, percebe-se que já tem um pouco mais de glicogênio. Por quê? Porque ele não está se degradando, o lisossomo não está degradando o glicogênio, quebrando ele para formar glicose e que vai servir de energia para o corpo. Na terceira imagem, percebe-se que as células musculares, as células normais, ela já perdeu a cor, parece que já perdeu a vida, já está morta, só está aqui. E enquanto o glicogênio se acumulou muito porque não teve a quebra. Aqui nessa terceira imagem, o músculo já está degradado, que isso pode causar muitos problemas para o corpo, porque isso pode levar a danos no tecido e disfunção em vários órgãos, especialmente no coração e no sistema nervoso. Aqui nessa terceira imagem, que eu vou colocar aqui, é uma célula muscular normal, ó, como ela está toda bonitinha aqui. E essa outra aqui é uma célula muscular afetada. Ela foi afetada pela doença. Olha só aqui, ó, a fibra muscular aqui, lisossomo aqui, tudo bonitinho como devia ser. Mas por causa dessa doença, a gente vê aqui a membrana, limite e glicogênio, lisossomo aqui, ó. A fibra muscular, glicogênio plasmático. Ele vai se acumular até o músculo degradar. Que isso faz a pessoa ter um aspecto bem abatido, como se estivesse doente o tempo inteiro. Então, pessoal, vamos passar aqui agora para a nossa parte das vias metabólicas. Vocês olharem bem aqui nessa imagem, aqui é o nosso citoplasma. E aqui também podemos ver o glicogênio. Aqui, olha. E aqui também podemos ver a glicose. Cada pontinho desse aqui, olha, meio nessa cor meio rosa. Cada pontinho desse ele é acumulado aqui, armazenado, e ele forma aqui o glicogênio. Então, o glicogênio nada mais é do que ali uma reserva de glicose. Quando o nosso corpo está com muita glicose, o que ele faz? Ele armazena isso em forma de glicogênio. Aqui podemos ver também, na imagem, passando um pouquinho mais aqui, nosso lisossomos, que tem aqui um acúmulo, né? Ou seja, ele fica aqui acumulado, ele fica guardado aqui na parte aqui do citoplasma. Então, ou seja, na parte da doença de Pompe, isso acaba que aqui, ó, eles são quebrados. Mas com a doença de Pompe, ele não é quebrado, ele fica sendo armazenado e fica por isso. O que não é muito legal para o nosso corpo. Na doença de Pompe, ocorre ali uma deficiência da enzima alfa-glicosidade ácida, que é responsável por quebrar o glicogênio em glicose nas células. Então, como resultado, o glicogênio se acumula nos lisossomos das células, levando a danos nos tecidos e disfunção de vários órgãos, especialmente do coração e dos músculos esqueléticos. Passando aqui novamente para mais uma imagem, podemos ver aqui nosso substrato complexo, ou seja, que o glicogênio ele está aqui
Numa pessoa normal, era para isso estar acontecendo. Ali é feita a quebra, tudo, tudo bem certinho. Porém, na parte aqui da doença de Pompe, o que acontece? Ele não é quebrado, ela é armazenada. Então, continua sendo armazenado. Podemos até ver aqui, olha, uma leve alteração ali. De tanto que vai acumulando até ter uma deformidade aqui no lisossomos. Só para vocês verem aqui o nível dessa doença, de como que ela é prejudicial ali para o seu portador. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre as manifestações da doença de Pompe. Como a gente viu, a doença de Pompe ela é um distúrbio neuromuscular. Essa doença ela pode afetar tanto homens quanto mulheres. Ela pode se manifestar tanto no início infantil ou precoce, quanto no início tardio. Ou seja, ela pode aparecer em diferentes fases da vida, tanto na infância, na adolescência, na fase adulta ou até mesmo na velhice. E como os sintomas dessa doença ela envolve diferentes órgãos, como o sistema musculoesquelético, cardíaco, gastrointestinal, isso acaba dificultando muito o diagnóstico e acaba levando a um atraso no reconhecimento dessa doença, desse paciente. Na forma infantil, os sintomas eles aparecem antes do primeiro ano de vida, ou seja, essa criança ela não tem produção nenhuma da enzima alfa-glicosidase ácida. E essas crianças, elas exibem a doença rapidamente progressiva, que é caracterizada pela cardiomegalia, ou seja, ocorre o crescimento do coração da criança. Ela também possui dificuldades respiratórias, por conta da fraqueza dos músculos respiratórios. Ela também possui uma dificuldade de sucção na hora da amamentação e isso acaba levando a uma perda do peso e da massa muscular dessa criança. Ela também apresenta fraqueza muscular, que é muito frequente e na criança ela se manifesta como uma hipotonia profunda, ou seja, essa criança ela fica meio molinha e ela possui um atraso nos marcos motores, no desenvolvimento dos motores. Esses são os principais sintomas apresentados no início infantil, no início precoce. Já no início tardio, na forma tardia, ela progride de forma lenta e normalmente ela não causa cardiomiopatia. E se a gente for visualizar aqui, todas as características elas giram em torno da dificuldade muscular e respiratória. E o principal sintoma que essas pessoas apresentam é o comprometimento das funções motoras. E à medida que essa doença ela avança, esse paciente ele pode chegar a necessitar de uma ventilação pulmonar mecânica por conta do comprometimento da função respiratória. Como a gente pode ver aqui, o músculo diafragma, por ser afetado pela doença e por ser um músculo que controla a respiração, faz com que os pacientes eles possuem essas dificuldades respiratórias. Eles apresentam também fraqueza muscular, dor muscular, quedas frequentes, dificuldade de marcha, dificuldade de levantar, sentar e sentar. Ou seja, essas pessoas elas possuem dificuldade de realizar atividades cotidianas do dia a dia. Esses são os principais sintomas da doença, as principais manifestações da doença de Pompe. Bom, gente, eu vou dar continuidade ao seminário. Eu vou falar aqui um pouco sobre o caso clínico, que é dessa moça aqui. Ela é filha de pais jovens, portugueses, considerados saudáveis e não sanguíneos, ou seja, não tem nenhum parentesco genético direto, como irmãos ou primos. Ela iniciou a marcha autônoma, ou seja, começou a andar por conta própria, isso com 11 meses de idade, porém ela apresentava dificuldades motoras, como nunca ter conseguido saltar a pés juntos. Aos 10 anos ela teve uma escoliose dorsal, que é como vocês podem observar aqui, e foi associada à retração bilateral, ou seja, encurtamento, como dá para perceber aqui também. Isso foi no tendão que dificulta no apoio plantígrado, que é a forma como o pé tem contato com o chão, ou seja, ali ela já não conseguia ter total equilíbrio, o que na maioria das vezes resultava como quedas frequentes. E embora ela tivesse todos esses sintomas, ela era considerada uma criança saudável,
ou seja, tinha crescimento estatuto ponderal normal, assim como também o desenvolvimento psicomotor e intelectual. Com 13 anos, ela foi internada por insuficiência cardiorrespiratória no decurso de pneumonia bacteriana, com necessidade de ventilação invasiva, ou seja, teve que ter o suporte respiratório mecânico. Ela também teve suspeita de miopatia, por apresentar atrofia muscular, como também hipertrofia dos gêmeos, na retração bilateral, e também como o pé cavo, que é a curvatura do pé, só que com acentuação mais do que o normal. Sendo assim, classificada com o sinal de Gorens, que, para quem não sabe, é o sinal clínico usado para observar crianças com fraqueza muscular significativa, ou seja, para ela testou positivo. Foi identificado também o aumento do calibre da veia cava inferior, como hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e também um pequeno derrame, que, para quem não sabe, é a acumulação anormal do líquido no espaço que envolve o coração. Na biopsia do músculo deltoide mostrou acúmulo de glicogênio, que foi, como vocês puderam ver na maioria dos slides, que é a confirmação para o diagnóstico da doença de Pompe. E por fim, ela evoluiu com atrofia muscular progressiva, grande cifoescoliose e insuficiência respiratória crônica. Considerada assim, há 7 anos a primeira doente portuguesa a iniciar terapia enzimática em uso compassivo. E ao longo dessa evolução, ela teve só mais agravância em déficit motor com perda da capacidade de marcha, ou seja, ela perdeu totalmente a capacidade de andar com 20 anos e se tornou uma estudante universitária com dificuldade na hora de autonomia e socialização, e para se deslocar ela precisava de cadeira de roda, assim como também apresentava peso abaixo do percentil 5, que é a estatura no percentil 50, e também manteve a ausência de compromisso cardíaco. E esse foi o caso clínico do nosso seminário. Agora vamos falar sobre o quadro clínico de pessoas que possuem a glicogenose tipo 2, ou doença de Pompe, que são as seguintes manifestações, como a dificuldade para andar, a mialgia que são dores musculares, escápula alada. A escápula alada é quando ela se projeta para trás devido à atrofia muscular. A atrofia muscular é a perda do volume e o enfraquecimento desses músculos, devido à diminuição do tamanho das células. Fraqueza muscular, quedas frequentes, que ocorrem também por causa da fraqueza muscular. Fadiga. Fadiga é aquele paciente que está se encontrando sempre no aspecto cansado. A gente não colocou aqui, mas alguns deles podem desenvolver a escoliose. Esses pacientes podem desenvolver a escoliose devido ao enfraquecimento desses músculos, que suportam a coluna vertebral. E essa fraqueza muscular, ela é resultante da doença que leva ao desequilíbrio nas musculaturas das costas e causa a curvatura anormal da coluna. Tratamento. O tratamento fundamental para as pessoas que possuem a doença é a terapia de reposição enzimática. Como a doença de Pompe ela ocorre pela falta da produção da alfa-glicosidade ácida, a reposição enzimática ela seria essas injeções por via intravenosas. Ela também tem como objetivo apresentar bons resultados, tanto na qualidade de vida como na sobrevida desses pacientes. O acompanhamento com o especialista é essencialmente importante, porque vai estar sempre monitorando lá na progressão da doença, né? Ajustando o tratamento conforme o necessário, até porque essa doença ela requer um acompanhamento especial. Acompanhamento nutricional também é importante e é fundamental para fornecer suporte alimentar personalizado e também para garantir a ingestão adequada dos nutrientes
no organismo dessas pessoas. E, por fim, a fisioterapia, que desempenha um papel também muito fundamental no manejo da doença, devido aos seus benefícios para a função muscular, mobilidade, qualidade de vida também desses pacientes. A fisioterapia, ela também pode ajudar a minimizar esses impactos de várias maneiras, como a prevenção das funções muscular, também pode ajudar no suporte respiratório, na melhora da mobilidade do corpo e apoio para adaptações funcionais. Bom, essas aqui são as nossas referências e obrigada por assistir esse vídeo.